Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um baita aporte que eu realizei nas ações da Petrobras. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que ela representa a minha quarta maior posição da carteira de ações. E, com os aportes, reinvestimento de proventos, que eu acabei acumulando ações da Petrobras com os próprios reinvestimentos dos proventos da carteira do canal, consequentemente, essa posição acumulada tende a me render bastante frutos. Eu vou citar um fator escondido aqui na Petrobras que pode fazer a empresa continuar crescendo o resultado, pagando bons proventos e detalhe, o preço da ação do longo prazo poderia mais do que dobrar. O próprio mega investidor, Juca Abdala, segue comprando fortemente as ações da Petrobras, olhando para um crescimento futuro que pode acontecer. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas perspectivas bem positivas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõe a carteira e, quarta maior posição, minha meta é fazer com que ela bata pelo menos uns 15%, fazer com que ela se torne uma posição meio que sistêmica da carteira, justamente por esse foco que a empresa tem de crescimento e boa distribuição, de dividendos, olhando para o longo prazo. Muitas pessoas vão falar: Pablo, nossa, mas a Petrobras é cíclica. De fato, vocês não estão errados, a Petro é cíclica. Na verdade, a carteira do canal é bem cíclica. Porém, tem um fator aqui escondido que o mercado não fala, de que hoje a Petrobras está muito mais protegida, contra a flutuação de preço do barril do petróleo. Por quê? Porque hoje o lifting cost, o custo médio por extração da Petrobras, fica na faixa de apenas 8 dólares, 28 dólares o barril de maneira bruta, fazendo com que, caso o preço do barril fique acima de 8 dólares, a empresa gere resultado positivo. Então perceba que, para a Petro gerar prejuízo de fato, o preço do barril teria que cair para baixo de 8 dólares, o que acaba sendo quase que impossível disso acontecer. E se acontecesse, seria temporário, porque ela poderia paralisar a produção e obrigar ao senhor mercado jogar o preço da commodity para cima novamente. Então, você vê que a Petro é puro caixa líquido. Em qualquer cenário, ela vai reportar bons resultados, seja com petróleo alto ou petróleo baixo. Claro que o petróleo em alta acontece isso aqui, pessoal? O lucro líquido da empresa cresce um monte. Ah, Pablo, mas ela gerou prejuízo em 2015. Verdade, ela gerou prejuízo, mas isso aqui foi por conta de uma corrupção que aconteceu do governo Dilma. Naquela época, a gente não tinha a lei das estatais para amparar as estatais federais como Petrobras. Porém, pessoal, agora com a lei das estatais, o governo, por mais ruim que ele seja, ele não pode intervir dentro da companhia para fins sociais tão rapidamente. O que pode acontecer de fato é o mau uso da empresa, mas ela ainda seria bem lucrativa. E perceba que hoje eu fiz esse grande aporte na Petrobras porque a empresa está muito barata, pessoal. Essa que é a realidade, nada de recomendação. Mas se você pegar a relação EV sobre EBITDA da empresa, sendo bem conservador, supondo que o mercado vai pagar apenas 5 vezes o seu EBITDA, descontando a dívida, hoje a Petro vale no mínimo 676 bilhões de reais no mercado. Dividido por este valor de mercado atual, você tem um potencial de alta de 30% nas ações. Perceba que para a empresa ficar minimamente no seu preço justo, o preço da ação teria que subir pelo menos uns 30%, que daria hoje uma cotação acima de R$50. Perceba que eu estou sendo bem conservador com o Petrobras. O preço de tela já está bem barato e não reflete a verdadeira capacidade de geração de resultados da Petrobras olhando para o longo prazo. Fora o trigger da margem equatorial, que pode fazer a Petro dobrar a produção para os próximos anos, fazendo com que esse EBITDA cresça. Mas eu não vou contar com isso, até porque é uma promessa. Eu não trabalho com promessa, eu trabalho com resultados. E será que já olhando para o curto prazo, o resultado dela já está bom? Está. Se você coloca hoje a valor presente, você vê que o preço da ação está descontado, olhando para uma lupa de médio prazo. Fora que o provento, mesmo supondo um fluxo de caixa livre de 45 bilhões para este ano, você teria um dividendo projetado nas ações da Petrobras na casa de R$ 3,49, que dividido por este preço de R$ 41, você tem um yield de 8,5%
ao ano na sua média. Imagina para quem comprou ações da Petrobras quando ela estava custando seus R$ 35, que foi meu caso. R$ 32 eu paguei na ação da Petrobras. O meu yield on cost nela de curto prazo é de mais de 10%. Eu gostaria que a ação voltasse para esse preço, só que de verdade, pessoal, com essa questão da guerra, Estreito de Hormuz fechado, fica muito difícil da Petro voltar a custar R$ 30. Fora que o Ibovespa está em alta, a taxa Selic está em queda, que leva o preço das blue chips lá para cima naturalmente por conta de uma invasão de capital estrangeiro aqui no país. Mas, né, se a Petro voltar a dar essa oportunidade, será uma boa compra. Eu já sigo aumentando posição, só não tô comprando agora porque eu tô aumentando posição em outras ações. Mas assim, eu acho uma empresa barata, tá? Para quem olha para longo prazo, porém não é uma empresa para qualquer investidor. É uma empresa cíclica, a volatilidade tende a ser bastante alta. E não só a volatilidade no preço do no resultado, não, no preço da ação, tá? O beta da Petrobras é muito alto. Para cada 1% de queda do Ibovespa, ela se desvaloriza bastante. Olha o que aconteceu aqui, ó, no último tombo recente. Petro caiu 20%. Aqui, ó, essa alta recente, olha quanto que ela caiu. 16%. Na pandemia, que foi um choque global, a empresa caiu 54% na cotação. Então saiba que Petrobras é cíclica. Você vai ter que ter paciência para segurar as ações olhando para médio prazo. Eu particularmente compro barato justamente por isso, para que eu tenha um retorno embutido na ação mais elevado. Tá bom, Pablo. E qual que seria o seu retorno embutido na ação olhando para longo prazo? Bom, vejamos agora. Supondo que a empresa cresça uma taxa de 8% ao ano, supondo que o papel daqui a 4 anos suba 40% para bater a sua média de EV sobre EBITDA, perceba que eu estou sendo até pessimista, colocando aqui em 4 anos que este cenário aconteça, ela teria em valorização 8% ao ano. 8% mais 8,3% de yield e mais 8% de crescimento composto, retorno embutido da ação no cenário mais pessimista possível, 24% ao ano na sua média. Perceba que está tão barata que mesmo que ela fique estagnada na cotação, ela ainda te daria 24% ao ano no longo prazo, desde dividendos, crescimento do lucro e valorização no preço das ações. Até porque ela subir 40% hoje não seria nada irreal, pessoal. Seria a ação custasse os R$57. E em 4 anos a probabilidade disso acontecer é alta, porque ela ainda estaria por 5 vezes EBITDA. E você acha que o EBITDA ela ficará parado no tempo? Não vai ficar. Então perceba que no cenário mais pessimista a Petro já segue bem barata. Abaixo dos R$40 então, nem se fala. O preço ficaria ainda melhor, com proventos ainda maiores, né, acima de 9% ao ano, mas ainda um potencial de apreciação na ação mais elevado, porque com a ação caindo você tem mais gap para a ação subir. É totalmente diferente dela subir para R$60, para você que pagou 40, você vai ter uma valorização de 50%, né? Agora o investidor que comprou a 30, olha a valorização dele, pode ser de 100%. Perceba que você dobrou a sua valorização apenas por você pagar mais barato. Por isso que é muito bom você comprar ações baratas por longo prazo. O seu potencial de rentabilidade tende a ser extremamente elevado. E é por isso que eu tenho Petrobras como a minha 4ª maior posição. E pretendo, dado o cenário atual e dado esse preço extremamente descontado, deixar a Petrobras como a minha 3ª maior posição, fazendo ela se encaixar assim com uns 16 a 15% da carteira de ações do canal, tanto olhando para dividendos e para valorização no longo prazo. Uma empresa bem não previsível, eu diria. Previsível que eu diga em dividendos, mas ela é cíclica, né? Preço do petróleo caindo, os resultados mudam. Mas já falei para vocês que mesmo no petróleo a $30, a empresa ainda estaria barata. Olha só que tem bastante margem em Petrobras, né? Para errar. Abaixo dos 45, já acho um preço extremamente descontado. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui é supimpa. Primeiro que ela é uma planilha totalmente vitalícia, segundo que ela é totalmente automatizada e terceiro, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. É só você acessar aqui e você já vai ter direito à planilha das ações mais baratas da bolsa. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Petrobras. Em particular,
tenho na carteira, pretendo continuar aumentando posição, caso o preço fique em 40, 41 a 38 reais, eu acho um preço barato. Como eu falei, só não estou reinvestindo o provento nela agora porque eu estou focando em outras, mas quando eu bater essa minha meta em outras, em quantidade de ações, eu posso voltar a bater Petrobras. Na verdade, eu pretendo aqui na carteira deixar tudo acima de 1.000 ações, né? Já para receber bons proventos e retroalimentar a bola de neve. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!